Lebrão, saudar o deputado Geraldo da Rondônia, o presidente da Assembleia, agora há pouco estava aqui também, o deputado Maurão, minha saudação a ele, o senador Raup, a Cir, deputado Capixaba, Nilton Capixaba e deputado Expedito Neto, meus colegas da bancada federal, mas de modo muito especial a cada um dos servidores, doutora Maricélia, da UAB, nossa seccional Rondônia, e uma pessoa que eu tenho o maior respeito e carinho, prazer estar aqui ao seu lado, especialmente aos trabalhadores que estão aqui, deputados estaduais que comparecem a essa sessão. Esse tema é um tema que não é novo para mim. Eu me posicionei sobre esse assunto quando ele chegou na Câmara dos Deputados. Eu faço parte da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e o primeiro setor onde ele passou foi na CCJ. E naquele primeiro momento, o governo não permitiu que nós tivéssemos tempo para ler a matéria e estudar a matéria. A matéria chegou e ele queria que ela fosse votada rapidamente. Mas no tempo que nós tivemos para estudar a matéria, eu apresentei um voto em separado já naquele momento, dizendo que essa matéria era inconstitucional, ilegal, imoral e inoportuna para o Brasil. Então a minha posição em relação à reforma da Previdência e à proposta que o governo encaminhou para a Câmara, ela é clara desde o ano passado. Eu já me posicionei contra a PEC 287. Contra a PEC 287. Desde dezembro do ano passado. E por qual a razão que eu me posicionei contra? Eu trouxe aqui alguns dados, mas depois que a Anfip fez aqui uma exposição, eu vou abrir mão de fazer a exposição dessas razões, apenas apresentarei algumas ponderações aos senhores e às senhoras. Pela proposta que o governo encaminhou à Câmara, deputado Anderson, a realidade que nós teremos, Lebrão, é a realidade, a lógica da arrecadação. A Previdência vai servir para arrecadar, mas não beneficiará quem dela necessitar no futuro. Por quê? Porque ela parte de algumas premissas que são equivocadas. O tempo mínimo de contribuição para uma aposentadoria no Brasil hoje é de 15 anos de contribuição. A proposta do governo salta de 15 para 25 anos. O tempo máximo de contribuição para a aposentadoria no Brasil hoje é de 35 anos, regime geral, 35 anos hoje. O governo salta de 35 para 49 anos de contribuição. E um detalhe, a perversidade do governo não parou aí. Quem fez essa reforma certamente não é um constitucionalista, certamente não é um previdenciarista, é um especialista de mercado que fez essa matéria. Porque ele faz o aumento, a elevação do tempo mínimo de contribuição, a elevação do tempo máximo de contribuição, e aí ele vai e pega o benefício que hoje é calculado em cima de 80% das melhores contribuições, ou seja, dos melhores salários que você ganha, aí o governo vai e fala, não, agora o benefício vai ser calculado em cima de 100% dos seus rendimentos. Ou seja, você vai trabalhar mais, arrecadar mais e receber menos. Essa é a lógica da proposta do governo. Ademais, o governo desconsidera as peculiaridades das categorias funcionais do Brasil, quando ele acaba com as aposentadorias especiais. E aí ele cria, primeiro, um incidente institucional, porque ele pega os militares e vai dizer o seguinte, não, os militares não entram na proposta, embora estejam lá também, porque não estão de forma direta, não alcançam os benefícios diretos, mas retira-os da Constituição Federal. E pega as demais categorias dos policiais federais, policiais civis, agentes penitenciários, agentes de assembleias legislativas, de Câmara Federal, de Senado Federal, todos os demais agentes de segurança pública no Brasil deixam a condição especial. E o governo está trabalhando com um negócio que eu, com todo respeito, quem fez essa proposta ou tomou Gardenal vencido ou estava de pileque no dia.
Porque eles pegam a questão, o conceito de dano e risco de dano e faz uma salada. Aí é como se fosse assim, não, a pessoa que trabalha no setor de radiologia, ele sofre dano ou ele está sujeito a dano? Não, ele sofre dano. Então justifica uma aposentadoria especial para ele, Ribamar. Para esse, Hermínio, justifica um especial, porque ele tem dano. Aí um policial que sai da sua casa, deixa a sua família e vai para a rua trabalhar. Ele sofre dano ou ele tem possibilidade de dano? Não, ele tem possibilidade, então não justifica especial. Ou seja, no Brasil daqui a pouco ninguém mais vai querer ser policial, ninguém mais vai querer ser professor, ninguém mais vai querer... Por quê? Porque o governo diz que essas categorias não merecem ser tratadas de forma distinta pela peculiaridade das funções que exerce. Então a proposta, ela é equivocada, danosa e inconstitucional, eu não tenho dúvida disso. Então, outro aspecto, a questão da idade mínima. Como é que você eleva o tempo de contribuição para 49 anos, que já é um absurdo, é demasiado, e você estabelece 65 como idade mínima? Agora deixa eu dizer uma coisa para os senhores e para as senhoras, aqueles que fizeram cálculos aqui, porque aqueles que elaboraram a proposta não calcularam, será que é possível alguém começar a trabalhar cedo e chegar nos 65 anos, pela proposta que o governo enviou para o Congresso, e conseguir uma aposentadoria? Jamais. Ou seja, ele cria uma proposta cheia de pegadinhas, que ao final, o cidadão vai conseguir se aposentar para depois dos 70 anos. E aí, quando você vai pegar as pesquisas nacionais, os dados do próprio governo, em relação à expectativa de vida do brasileiro, você sabe qual que é a expectativa média de vida do brasileiro? 70 anos. E pela proposta que ele elabora, você não se aposenta antes dos 70. Ou seja, a reforma propõe criar um modelo que vai arrecadar, mas quando chegar você já vai estar na sepultura. Essa proposta não dá. Essa proposta não dá. Essa é a proposta que eles fizeram. Outro aspecto, a questão da mulher. Eu até tenho aqui ponderações em relação a isso. É verdade, os dados do governo estão corretos em relação à longevidade. As mulheres realmente estão vivendo mais. Óbvio, elas se cuidam mais. As mulheres se cuidam mais. Elas, no aspecto preventivo da saúde, a mulher é muito mais cuidadosa do que os homens. Isso são as pesquisas que mostram. Então elas se cuidam mais, vivem mais. E aí o governo vem com esse argumento, não, elas estão vivendo mais, 7 anos em média mais do que o homem, então justifica igualar a idade mínima entre homens e mulheres. Só que quem fez a proposta esqueceu de uma outra constatação, que não é demérito, porque esses dias eu vi uma fala do presidente Temer, e alguém criticou ele porque ele fez uma fala mais ou menos nessa linha. Não é demérito nenhum, é reconhecer uma realidade das brasileiras. A mulher brasileira trabalha fora, mas quando chega em casa, vai cumprir uma segunda jornada. É preciso respeito a essa condição. E alguém tem medo de falar isso. Não, a gente tem que ter cuidado porque os movimentos... Movimento não substitui a realidade da casa. E a realidade da casa é essa. A mulher que trabalha fora não abre mão de ser alguém que vai cumprir sua função dentro de casa. Ela não abre mão de ser mãe, de cuidar do lar, de cuidar dos filhos, muitas delas de cuidar do marido, dos afazeres de casa. Essa é a realidade da maioria das mulheres brasileiras. Alguém vai querer justificar que não? Tem que colocar a idade igual porque ela está vivendo mais? Então, não dá para concordar também com esse aspecto.